Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um momento para a gente aprender um pouco de direito tributário. Vem comigo! Hoje a gente vai tratar de mais dois tributos. Uma espécie de tributo chamado taxa, a espécie de tributo chamado contribuição de melhoria, né? Então a taxa é o tributo que está previsto lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e também no artigo 77 a 80 do Código Tributário Nacional. E lá no artigo 77 está lá definido taxa como sendo o tributo que tem por fato o gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e indivisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, né? Então a gente vai aqui tentar abrir esse conceito. Exercício regular. Exercício regular significa que tem que ser um ente que tem os poderes e a competência de exercer aquele poder de polícia, né? E o que é poder de polícia? Aí vem aqui, ó, poder de polícia é o poder, a administração pública ela é revestida de vários poderes, né? Então tem o poder hierárquico, o poder discricionário, o poder de polícia, entre vários. Poder de polícia é o poder do qual se reveste a administração pública para regular ou limitar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Tá certo? Então, poder de polícia, ele não se confunde com a polícia judiciária. A polícia judiciária, que é essa polícia que está na rua, que a gente vê e conhece com mais frequência, é a polícia que está ali para cuidar da nossa segurança. Ela também é uma forma de exercício do poder de polícia, tá certo? Cuidando da nossa segurança física, ok? Mas também são formas de exercício do poder de polícia, a fiscalização da Secretaria de Saúde, né, dos órgãos ambientais, a poder de polícia com respeito à fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Então, são várias as formas do poder de polícia, ok? E então é o exercício regular, porque regular tem que ser o órgão competente para exercer aquela atividade do poder de polícia, né? Ou a utilização efetiva ou potencial. O que é efetiva? Efetivo significa que eu utilizo aquele serviço, eu como contribuinte. Por exemplo, se eu viajar de avião, lá no aeroporto, antes de você embarcar, você já paga a taxa de embarque. A taxa de embarque é uma taxa, né? E quem é que utiliza? Quem viaja de avião. É uma utilização efetiva. Nos ônibus, você paga também a taxa de embarque lá na rodoviária, né? Os estabelecimentos comerciais pagam efetivamente uma taxa de licenciamento de funcionamento do alvará, né? A taxa de fiscalização do INPM, que é o Instituto Nacional de Peso e Medida, né? Quando ele vai fiscalizar, também você paga uma taxa efetiva, né? E potencial é quando você tem aquele potencial, aquela obrigação, aquela utilização compulsória, né? De pagar a taxa, que é no caso que eu citei agora do INPM, que é o Instituto Nacional de Peso e Medida, né? Você tem a obrigação de pagar essa taxa porque o órgão está ali para fiscalizar a tua atividade, né? Então, utilização potencial ou efetiva quando eu uso, potencial quando eu sou obrigado a usar em razão do poder de polícia, como por exemplo o Corpo de Bombeiros. Se você vai colocar o seu estabelecimento comercial, dependendo das condições em que o regulamento manda, você tem que ter um laudo, tem que ter um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiro, né? Então isso aí você é obrigado a pagar. Então é a utilização potencial, ok? Evidentemente que ela sendo potencial, ela também se torna efetiva, né? Mas nem toda efetiva ela é potencial, porque se fosse assim, eu iria, por exemplo, todo mundo tem a possibilidade de andar de ônibus, tem, mas aí todo mundo significa que vai pagar a taxa de embarque do ônibus pelo simples fato de ter um potencial de ser, não, porque a taxa de ônibus, taxa de embarque lá dos ônibus, né, ela não é compulsória, ok? Então, ela não é efetiva. Se eu não andar de ônibus, eu não pago, só pago se eu andar, e ela só é potencial no momento que ela é compulsória. Então, a taxa do embarque lá, tanto do aeroporto,
ou da rodoviária, eu só pago se ela for compulsória. Ok? De quê? De serviço público específico. Que quer dizer específico? Que tem que ser um serviço público que seja claro. Você está pagando por isso. No caso, trazendo aqui a taxa de alvará, por exemplo. Você está pagando essa taxa em razão da taxa de licenciamento de funcionamento do seu estabelecimento comercial. Então, é um serviço específico. Você está pagando exatamente por isso. E por que divisível? Divisível porque você consegue dividir aquilo para aquele contribuinte. Ok? Você paga, o contribuinte paga aquela taxa que ele paga, só serve para ele. Outra coisa, falando aqui de taxa de alvará, a taxa ela não pode ser proporcional à questão do capital social das empresas. Então, a taxa de alvará para uma empresa que fatura R$10.000 por mês é a mesma taxa de alvará para uma que fatura R$5.000.000 por mês. Porque ela não pode ficar... aliás, que tem um capital social diferenciado, né? Que tem R$5.000 e de R$10.000.000. Ela não pode ficar atrelada à questão do capital social das empresas. Okay? E também ela é divisível exatamente em razão de ter essa divisibilidade. Eu consigo dizer, não, esse contribuinte aqui, ele está pagando por essa taxa pela utilização que foi prestada a ele, né? Prestado a contribuinte, ou seja, o serviço foi prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Ok? Existe aqui uma certo que depois foi derrubado aí pelo STF, é a questão da taxa de iluminação pública, que era uma taxa que era cobrada anteriormente pelos municípios, que vinha na conta lá de energia como um TIP, normalmente é um tributo municipal, e os municípios usavam essa denominação TIP, taxa de iluminação pública, né? Então essa taxa ela foi derrubada, foi considerada inconstitucional, porque ela era específica. Ela estava dizendo, se trata realmente disso, só que ela não era divisível. Por quê? Porque eu, como contribuinte, não tinha como dividir para mim como contribuinte, ou para outro, para cada cidadão, quanto que cada um ia pagar em razão de sua utilização. Então, a taxa até era específica, a TIP, mas ela não era divisível. Em razão disso, ela caiu. E aí, quando caiu, depois lá no artigo 149A da Constituição, se permitiu aos municípios instituir uma contribuição, só que não mais com o nome de taxa, agora com o nome de contribuição. Tá certo? Então, caiu com o nome taxa, porque ela não é divisível, no caso da iluminação pública, né? E ela vem agora com o nome de contribuição, chamada COSIP, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, que alguns municípios chamam CIP, Contribuição de Iluminação Pública, e essa denominação cada município é que dá. Outro ponto que tem, a questão da efetividade ou da potencialidade, né? Existe um município aqui no Nordeste que ele está cobrando, imagina só, ele está cobrando taxa de incêndio. Quando você vai pagar o licenciamento do veículo, ele te cobra lá a taxa de emissão do documento, né? A taxa lá e também taxa de incêndio, a taxa de correio, né? de enviar, e também taxa de incêndio. Meu amigo, a taxa de incêndio significa que, sim, os bombeiros estão lá à disposição caso o veículo vai incendiar, e aí eu vou chamar o bombeiro, eu vou estar sim utilizando efetivamente. Agora, potencialmente, essa taxa, eu sou um contribuinte potencial? Não, porque eu não sou obrigado a chamar o bombeiro. Então, em razão dessa não compulsoriedade, essa não obrigatoriedade, eu só chamo o bombeiro se eu quiser. Então, eu posso, né, estou fazendo essa colocação aqui para um estudo mais profundo aqui por mim, né, na nossa advocacia aqui tributária, mas o fato é que essa taxa de bombeiro cobrado juntamente com o licenciamento do veículo, ela é inconstitucional. Mas isso é uma coisa que a gente vai estar discutindo posteriormente, mas só para você ter essa questão da divisão, né? Como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não estou usufruindo? Ou que eu não sou obrigado a usufruir? No caso seria a taxa de bombeiro. Não é isso? Só para vocês ficarem espertos. E também a gente não deve confundir taxa com tarifa. Tarifa é preço. Normalmente a tarifa ela é cobrada em razão
das empresas que são ou permissionárias ou concessionárias de serviço público, né? Então nós temos a tarifa dos ônibus, né? A tarifa de água, que você paga lá por metro cúbico de água, a tarifa de energia elétrica, tá certo? Tudo isso são preços, tudo isso são tarifas do serviço prestado. Ela não se confunde, portanto, com taxa, né? Em razão também da não compulsoriedade, porque a tarifa, por exemplo, do ônibus, eu só ando de ônibus se eu quiser. Eu tenho essa liberalidade de andar ou não de ônibus. Eu tenho essa liberalidade de usufruir ou não da água, né? Eu posso ter um posto na minha casa, né? Da energia elétrica eu estou vindo do meu jeito. Se eu quiser, eu posso ter um gerador de energia própria, né? Então, a taxa não se confunde com a tarifa, ok? Tarifa está mais relacionada ao preço do serviço prestado. E por último, nós temos aqui a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, ela é um tributo que está previsto também no artigo 145, só que no inciso 3 da Constituição Federal, né? E também no CTN, no artigo 81 e 82. Né? E muita gente até nunca nem ouviu falar disso. Por quê? Porque é um tributo que eu até penso que talvez algum ente que vai instituir, talvez até seja uma coisa impopular. Né? Por quê? Qual é a razão dessa contribuição de melhoria? Eu nunca ouvi falar nisso. Bom, a contribuição de melhoria, ela é um tributo que ele pode ser instituído, né, tanto pela União, pelos estados, pelo município, né, para fazer face ao custo de obras públicas, né, em razão da valorização imobiliária, né, e que tem seus limites. E o que é isso? Bom, custo de obra pública. Vamos imaginar aqui que a sua rua seja uma rua simples, que não seja pavimentada, que não seja asfaltada. Aí o governo chega, vamos falar aqui do governo municipal, né? Chega lá e diz assim, olha, eu vou aqui pavimentar a rua aqui, vou alargar, vou fazer uma avenida, né? E também vou fazer uma avenida bem bonita, arborizada, toda iluminada com postes, né, bem moderno. Também fazer um parque, uma coisa para ficar uma coisa bonita, de forma que a gente entende que uma rua dessa que antes não era pavimentada, que não era asfaltada, né, daí para frente ela vai sim ter uma valorização imobiliária, ok? Então, isso é um tributo que os entes, União, Estado e Município, claro também Distrito Federal, pode cobrar em razão de obras públicas, para ajudar a custear, né? Que o governo pode dizer assim, olha, essa obra vai cobrar aqui, vai custar aqui R$1 milhão. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou instituir um tributo chamado contribuição de melhoria, e aí nesse tributo a população vai entrar aqui, sei lá, com 30%, 40%, 50%, 80%, 100% para custear essa obra, ok? Evidentemente que é uma medida impopular, né? Mas que esses entes têm a competência otorgada pela Constituição para poder instituir. E os limites da cobrança, claro, tem um limite total, que é o próprio custo da obra. Se a obra vai custar R$1 milhão, é claro, o ente não pode cobrar um tributo de forma que a arrecadação total seja mais do que R$1 milhão. Né? E também a limitação individual do imóvel. Se o seu imóvel vale R$300 mil e com a obra pública ele vai passar para 400, então o governo não pode estar te cobrando imposto maior do que 100, que seria essa valorização. Tá bom? Pessoal, é isso por enquanto. No próximo encontro a gente vai estar tratando de outra espécie de tributo, que são as contribuições, né? E na sequência também depois o empréstimo compulsório, que é outro também que muita gente não ouviu falar, mas aqui no Brasil a gente já viveu pelo menos 2 empréstimos compulsórios que foi instituído e já se acabou, tá bom? É isso que eu tenho a dizer por enquanto. Quero agradecer a vocês pelo momento, né? Compartilhe, participe lá da nossa página no Instagram, @paulosergio.advogado, todos no plural, e quero deixar aqui um abraço, um beijo bem grande a todos, até o próximo encontro. Tchau.